Libra britânica, dólar, vamos fazer a previsão considerando probabilidades, não é uma previsão perfeita, claro, não existe previsão perfeita no mercado, mas é uma probabilidade calculada. Primeira coisa que a gente tem que fazer na Libra britânica é saber com relação à taxa swap. Então a primeira coisa que vocês têm que levar em consideração, pessoal, é que o profissional no Forex ele leva em consideração todos os custos e impostos. A Libra britânica dólar está aqui. Então a gente vem aqui ver a taxa swap em especificação e a gente vai ver aqui, ó. Tanto a swap de compra como de venda são pequenas. Então, se eu for comprar, operar comprado, eu vou pagar menos 1,9, uma taxa bem pequena. E 0,3, super pequena, se eu vender eu vou ganhar, porque é uma taxa positiva. Então, por dia eu vou ganhar isso. Lembrando que para cada corretora tem uma fórmula específica para calcular a taxa swap. Então, você tem que pedir informação para eles. Então, é favorável operar com a Libra britânica em relação a custos? É porque a taxa swap se encontra muito baixa. E 1,3, 2, taxa swap de 2, 3 é uma taxa muito pequena. O que está acontecendo no gráfico diário para swing trade? Levando em consideração a tendência, a probabilidade da Libra britânica dólar desenvolver uma tendência. Se encontra em tendência de baixa, então houve de fato um fundo aqui durante a formação dessa tendência brusca, porém o mercado enfraqueceu. E o enfraquecimento é caracterizado por esse teste de fundo que é em relação ao teste deste fundo aqui principal, que foi que houve a resistência, houve o suporte dos compradores significativo que fez o preço se levantar, fazendo novos pivôs de alta. Então, quando o preço se encontra abaixo da linha azul da nossa metodologia, que é uma média móvel especial, o mercado ele tende a fazer grandes movimentos de baixa. Isso é uma regra e é o melhor indicador de tendência do mundo, segundo os meus conceitos e todos os testes que eu fiz. Só que não adianta o preço estar abaixo dessa média móvel especial, que é a média chamada Price Trend Line, que é a média que indica a tendência do mercado. Então é o seguinte, se está em tendência de baixo e pode fazer grandes movimentos de queda, se a força é altista, mesmo estando abaixo dessa média móvel de tendência, que considera a tendência, infelizmente não vai dar para iniciar a operação, porque a força no momento detectada no gráfico diário na Libra britânica dólar é de alta. Então você pode falar, se a força é de alta, então eu vou operar comprado e vou ganhar com a alta. Não, porque a tendência é de baixa, então você precisa ter uma metodologia que indique a tendência. A tendência é de baixa, a força também é de baixa, ou seja, a força a gente determina pelo quê? Existem vários conceitos que eu uso para determinar a força do preço, se é a favor da tendência ou não. Mas um dos fatores que eu posso indicar aqui é que fez um pivô de alta com convergência ali na Profit Line, que é a linha amarela. E essa convergência, existem vários padrões de convergência e divergência, mas este padrão de convergência intensifica a força. Então, a tendência é de baixa, mas a força é de alta, ou seja, é muito provável que o mercado ele fique lateralizado ou faça um movimento de queda pequeno e volte. O trader profissional ele não opera em movimentos de tendência pequenos e muito menos ele quer entrar em uma consolidação. Então, você tem uma metodologia, tem um indicador de tendência e tem um indicador de força, se a força do preço está a favor da tendência. Se a força do preço é contra a tendência, pode acontecer consolidação, lateralização do preço ou movimentos pequenos, porque a força ela é uma força de contra a tendência. Então, é esse conceito que você tem que levar em consideração. Então, na Libra britânica dólar, eu posso fazer alguma coisa? Não. Nem comprar porque a tendência é de baixa, mesmo a força sendo de alta, a tendência é de baixa, então tem chance de consolidar, conforme eu falei. E também operar vendido, mesmo a tendência sendo de baixa, a força é de alta, é contra a tendência, pode gerar consolidação. No gráfico semanal, a força é baixista. Tem uma chance, uma alta probabilidade, num prazo longo de 3, 4 meses, a Libra britânica dólar continuar caindo. Só que também existem resquícios aqui que intensificam essa possibilidade, que é esse topo triplo. Então nós temos um topo aqui, outro topo aqui e outro topo aqui. 3 padrões de candlesticks. Aqui a gente tem um padrão de candlestick de indefinição, aqui a gente tem uma pinça de topo e aqui a gente tem uma estrela da manhã com sobreposição de candlestick, onde dentro desta estrela da manhã existe um arame de topo,
onde nesse arame de topo existe uma estrela cadente, ou seja, são 3 sobreposições de candlesticks que intensificam a possibilidade de efetuar o preço, o mercado, uma queda, buscando romper esse fundo. Então, o gráfico semanal ele está com uma força baixista, bem significativa, e tem chance de cair, principalmente levando em consideração esses padrões. Então, operar vendido na Libra Britânica dólar no semanal é viável. No diário, você não vai encarar uma consolidação. No gráfico de 4 horas, também envolve aqui uma consolidação significativa, porque existe uma força altista e o preço se encontra abaixo da média especial que indica a tendência, a média azul. Então tem chance de fazer grandes movimentos de queda, porém a força está altista, então pode gerar uma consolidação. Ou seja, é difícil você operar nos gráficos menores na Libra Britânica dólar nos 60 minutos, no entanto. Os 60 minutos, o que ele tem? Ele tem uma tendência de baixa se formando e uma força baixista significativa segundo os padrões da minha metodologia. E se encontra abaixo da média especial de tendência, que é a média azul. A Profit Line indica um tipo de convergência, que indica uma possibilidade de força baixista significativa, mas o gráfico de 4 horas ele está com uma força altista, ou seja, também não existe uma ajuda de suporte de força do gráfico de 4 horas em relação aos 60 minutos. Então, pessoal, a previsão e a análise que eu faço para a Libra Britânica dólar é 60 minutos, 4 horas diário e semanal, onde 60 minutos, 4 horas diário se encontra com padrões de provável consolidação devido a forças e tendências opostas, como analisado. Já o gráfico semanal é mais indicado operar vendido segundo a taxa swap que a gente viu lá. A taxa swap que a gente viu ali, a gente sabe que a gente vai ter o favorecimento de operar vendido e ganhar uma mixaria aqui, mas a gente não vai ter custo de taxa swap por dia. Então, para operar no gráfico semanal, a vantagem é a taxa swap. Lembrando que você tem que toda semana verificar se a taxa swap está mudando ou não e reajustando a sua estratégia operacional. Então, pessoal, fico por aqui. Até mais, obrigado.